Boa noite. Eu vou falar aqui sobre transcrição gênica. A transcrição gênica é o processo de produção do RNA que é formado a partir de um molde do DNA. A diferença entre a duplicação do DNA e a síntese de RNA é que no RNA são utilizados ribonucleotídeos e apenas uma das cadeias de DNA serve de molécula molde ou de molde. Na transmissão gênica, as duas cadeias de DNA se separam e uma delas serve de molde ao RNA. A outra cadeia de DNA continua inativa. No fim do processo, as duas cadeias de DNA voltam a se emparelhar, reconstituindo assim a dupla hélice, retornando a formar a nova molécula de DNA. A síntese de RNA a partir de DNA é catalisada pela enzima polimerase do RNA. E essa enzima une-se a uma das extremidades do gene e começa a separar as cadeias do DNA, orientando o emparelhamento dos ribonucleotídeos livres a uma das cadeias. Esse emparelhamento segue a regra: ribonucleotídeos com uracila emparelham-se as adeninas de cadeias molde do DNA. O se liga a A. Ribonucleotídeos com adenina emparelha-se a timina do DNA. A se liga a T. Ribonucleotídeos com citosina emparelham-se as guaninas do DNA. C se liga a G. Ribonucleotídeos com guanina emparelha-se a citosina do DNA. G se liga a C. À medida que se emparelham ao DNA, os ribonucleotídeos unem-se por ação da polimerase do RNA, formando a molécula de RNA. Esta é a medida que é produzida, desprende-se da molécula molde de DNA e volta a se juntar à sua parceira. Portanto, aqui nós temos, no modelo didático 1, nós temos aqui a molécula molde de DNA, que está constituída por duas cadeias polinucleotídicas unidas por suas bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas, que são bases púricas, primídicas, aonde nós temos adenina, guanina, citosina e timina no DNA, adenina, guanina, citosina e uracila no RNA, só que aqui no modelo didático 1, nós podemos observar que a adenina está se ligando à timina, citosina à guanina e assim sucessivamente. Em seguida, nós temos, no número 2, a primeira etapa no processo de síntese de RNA, ácido ribonucleico. É a separação das duas cadeias do DNA que constitui o gene. Aqui, em 3, nós podemos observar aqui em 3, uma das cadeias do DNA serve de molde para a formação do RNA, determinando a ordem em que devem se unir os ribonucleotídeos. A outra cadeia do DNA permanece inativa e esperando o final do processo. Prosseguindo,
No item 4, no modelo didático 4, observamos o seguinte: os ribonucleotídeos estão ordenados sobre a cadeia molde e unem-se formando uma molécula de RNA, complementar à cadeia do DNA. Ao final do processo, o RNA separa-se da cadeia molde de DNA e esta volta a se unir à sua complementar, reconstituindo assim a dupla hélice.